Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma noite de lives, né? Quero dizer que meu nome é Renata Alencar, sou coordenadora do Museu do Knauf, né? E tenho um prazer enorme de iniciar mais uma live do Museu do Knauf, de azulejaria e cerâmica, pertencente à diretoria de museus do IPAC, né? Da Bahia. Esse mês, né, que é o mês da nossa Novembro Negro, né, um mês dedicado a essa cultura desse povo africano, né, que está em toda a diáspora, inclusive no nosso país. O mês da consciência negra, o Novembro Negro nos museus. E, na verdade, um pensamento que eu comungo, né, é que nós gostaríamos, né, de não só lembrar dessas vidas, né, que a gente fala, que as vidas dos negros, elas importam, não somente nesse mês, mas a cultura, a história desse povo, ela é fundamental para a compreensão da nossa história enquanto nação, né? Nação não só brasileira, mas, como eu falei, nação toda a diáspora. Que assim seja, né? Então, nós queremos que este mês inteiro nós tivemos e vamos ter ainda muitos momentos para falar, né, desses nossos antepassados, mas também nós vamos falar das lutas do nosso presente, porque isso também importa para a nossa melhoria enquanto seres humanos, porque nós precisamos ainda de muitas mudanças, até que chegue, né, um dia em que não seja necessário a gente ter esse mês para ser lembrado, consciência negra ou indígena, seja do que for. Nós queremos que todos os seres humanos sejam lembrados como seres humanos e sejam respeitados, né? Então, até lá, nós vamos falar, sim, da história desse povo, né? E nós vamos ter a honra aqui de convidar o professor Sávio Ross, que é um grande parceiro nosso aqui. Nas nossas atividades online, sempre nós estamos convidando o professor Sávio Ross. Ele que vocês sabem, mas quem não conhece, ele é professor, historiador, escritor, ele é paleógrafo, né? E escreveu um livro aí recente, Mulher Maravilha para Presidente. Escreve vários artigos, pessoal, no seu blog. Quem quiser e necessitar, às vezes aí para refrescar algumas coisinhas da atualidade, do passado. Ele é muito atual. Então, vocês podem seguir lá o blog do professor Sávio Ross, é savioros.wordpress.com.br, e aí vocês vão ver os artigos, inclusive do tema que nós vamos discutir aqui hoje, viu? Porque este homem escreve sem parar. E o tema que o professor Sávio Ross vai falar aqui hoje é o nariz de Cleópatra. O que é que esse nariz de Cleópatra ainda tem, né, professor? De Não é? novidade, em pleno século XXI, né, nesse ano de 2020, com pandemia, com discussões aí de representações do cinema. O que é que o senhor tem aí para falar com a gente? Né? Que história mirabolantes o senhor vai contar com esse tema aí do nariz de Cleópatra? E É, lembrando, né, que tudo isso que o senhor está falando está embasado também pela Lei 10.639. Diz aí, professor, o que é que o senhor vai contar para a gente hoje com esse tema e aí, do nariz de Renata? Cleópatra? Tudo Obrigada bom? pelo convite, por aceitar nosso convite, viu? Ah, eu aceito sempre. Se é do Museu Udo, se é convite de sua pessoa, se é vinculado ao Dimas, essa organização toda vez que me convida, eu aceito. Eu já sou arroz de festa aqui, né? Toda vez que tem alguma coisa, Arroz de festa. Esse arroz a gente gosta. Aqui a gente é igual a aí japonês e chinês. Adora comer arroz. eu acabo participando de tudo isso. Eu adoro esses eventos. Na verdade, desde a época que era presencial, por enquanto É ainda verdade. estão virtuais, mas logo, logo a gente vai ter uma vacina aí, resolver tudo e voltamos a usar os nossos espaços físicos como a gente usava antigamente, né? Ô, Renata, brigadão sempre pelo convite. Eu fico muito feliz de falar desses temas, falar de temas que envolvem história. Eu sou um eterno apaixonado por história em geral, né? Eu sempre digo para todo mundo, o pessoal fala assim, ué, mas você estuda quadrinhos, Desculpa. você estuda antiguidade, você estuda... Gente, eu estudo história. Então, na verdade, tudo que tem um tema de história, eu acabo em algum momento procurando, lendo, querendo saber, né? Claro que não dá para ser historiador de tudo,
né? Tem um monte de tema É. que eu não faço a menor ideia. Sempre confundo astecas com incas, mas tirando isso, Mas o o bom é que restante. o senhor sempre tenta, eu acho interessante, né, pelo menos no seu blog, é que você tenta trazer essas temáticas, né, para dentro do seu estudo, que é essa representatividade, gênero, né, o cinema, a história em quadrinho. Então, assim, é fantástico, porque é super jovem a sua linguagem, muito acessível, muito fácil É de comum nossa, compreender. né? Na verdade, Muito gostoso de ler também. muita gente aprende história através da ficção. Na verdade, toda sala de aula que a gente chega e a gente comenta sobre o passado humano, as pessoas vão ter a primeira impressão sobre esse passado a partir da ficção. Se eu digo sobre Império Romano, já está todo mundo pensando no filme Gladiador, aquela música do Hans Zimmer. Se eu falo sobre Índia, se eu falo sobre Egito Antigo, se eu falo sobre qualquer coisa, vai sempre vir uma ficção, um desenho animado, um filme que as pessoas vão Desde lembrar criança nós primeiro já antes somos bombardeados com isso, né? que tem um lado bom, óbvio, que a gente aprende essas coisas através do entretenimento, mas o lado ruim é porque esse entretenimento ele é do presente, né? Toda vez que a gente está falando desse passado, a gente está falando, na verdade, do presente, pensando esse passado. E aí, recentemente, aconteceu que saiu uma nota, uma notícia, de que havia uma disputa de qual das duas atrizes iriam interpretar a rainha egípcia Cleópatra, que foi a atriz Angelina Jolie e a outra atriz, e a outra foi a Lady Gaga, que ganhou, teve até o filme agora que repetiu, a televisão aberta colocou até agora. Então elas duas estavam disputando quem seria a atriz que iria interpretar um remake, um filme mais atual da Rainha Cleópatra. E no final das contas, agora em 2020, saiu a nota de que não iam ser nenhuma das duas, que provavelmente quem ia fazer essa Rainha Cleópatra seria ou vai ser, a gente não sabe ainda, a Gal Gadot, que é a atriz que faz a Mulher Maravilha, né, nos cinemas. Uhum. Seria a nova Cleópatra. E aí é óbvio que a internet, né, cai, a internet entra em parafuso. Porque é Em justamente de pleno. pensar quem é Cleópatra, como é que vai interpretar Cleópatra e por que são essas mulheres brancas que vão interpretar Cleópatra. Então é óbvio que Porque os assim, estudos históricos e arqueológicos estão muito avançados, né? Então a gente já não está aceitando também muita coisa, né? a gente já teve um tempo que essas informações elas poderiam ser filtradas pelo limite do que se tinha de acesso. Hoje em dia a gente não trata mais dessa maneira. Né? Antigamente, boa parte dos conhecimentos que nós tínhamos com o Egito Antigo, por exemplo, eles ainda estavam em processo de avaliação, de ver, de saber como é que funciona. Por exemplo, na maioria das vezes, as pessoas pensam que Egito não é na África. Né? Quando você diz assim, diga um império, um grande império da África, as pessoas ficam meio atravancadas, aí você diz Egito, aí a pessoa diz, é mesmo Egito, quer dizer, há uma imagem de que o Egito não é na África, porque aquele aprendizado que nós tínhamos antigamente, de que haviam as civilizações da chamada crescente fértil, fazia com que a gente interpretasse o Egito como se ele fizesse parte de um mundo só mediterrâneo ali, e aí Sim. ele não é africano, ele é quase uma ilha fora da África, né, por conta do Saara e tudo mais. Então é óbvio que há uma questão aí muito, muito pertinente em se estudar a África para se tirar essa imagem de que a África, primeiro que é uma coisa só, fora do Egito, né, tem o Egito e tem a África, né, e segundo é pensar esse Egito também através do quanto que a gente tem limitado de informação. As pessoas Com pensam certeza. Egito e imaginam que o Egito é, aqueles povos da antiguidade que fizeram objetos arquitetônicos. Ainda vinha a turma dos alienígenas, né? De É, que, que vem do espaço. né? E é muito engraçado porque toda vez que a gente da área de história a gente se depara com qualquer vídeo que eles sejam desses sensacionalistas, eles trabalham com a seguinte estrutura: o vídeo vai, coloca uma informação, né? Descoberta uma cidade romana no interior da Bahia. Há um documento dizendo que é uma cidade romana. Aí quando você vai ver, tem um documento mesmo dizendo, fazendo todo esse processo, mas o documento ele é um falseamento, uma anedota da época. Mas as pessoas vão ler aquilo e vão dizer assim: os arqueólogos até hoje não souberam dizer, tipo, não, a gente já soube dizer. Né? Os arqueólogos já definiram muitas coisas. Há Né? muito. É verdade.
né? Olha, os arqueólogos não sabem como as pirâmides do Egito foram feitas. Gente, sabem sim, existem diversas teorias, né? Algumas Vários dessas, livros, várias publicações. né? E que as pessoas continuam querendo criar um passado em cima do Egito. Então o Egito ele é fascinante já por isso, porque ele é um resquício de um passado muito avançado e que parece tão avançado, ou às vezes até mais avançado, do que o resto da história europeia, né? Se a gente pensar no que estava acontecendo no Egito Antigo, no mesmo período, século III, século IV, às vezes até um pouco mais, comparada à Europa, a Europa estava ainda cuidando de bodes e tentando fazer casebres de madeira e pedra, né? E os egípcios já estavam montando aquelas peças gigantescas arquitetônicas. Então é óbvio que o Egito sempre teve essa concepção de algo inumano, exótico, Superior, né? Sobrenatural, né? Até. sobrenatural. E é curioso porque assim tem um meme que sai recentemente, eu acho maravilhoso esse meme, que é um meme que mostra o Egito. Aí tem dizendo assim: quando um branco não consegue explicar e ele não aceita que foi um negro que fez aquilo naquele passado, né? Ele inventa que foram alienígenas. Então já começa daí que esse Egito se perde. E quando a gente fala de figuras do Egito antigo, né, entra nesse embate da questão de pertencimento, raça, cor, por aí vai. Uma das figuras centrais nesse debate ultimamente foi justamente a rainha Cleópatra, ou como na verdade a gente conhece ela verdadeiramente como Cleópatra VII, porque tiveram outras 6 Cleópatras antes dela, né, e que não foram a Cleópatra que a gente está imaginando que seja. Por que não é a Cleópatra que a gente está imaginando que seja? As outras Cleópatras têm registros delas, tem algumas anotações, tem marcações tumulares e tudo, mas elas não conquistaram o espaço político que a Cleópatra VII conquistou. Enquanto todas as outras foram só esposas de reis, né, a Cleópatra VII, eu vou chamar ela de Cleo, para a gente ficar mais íntimo aqui com ela, com a figura. Diferenciar. Cleo, ela era uma mulher, ela foi uma mulher muito envolvida com política. Ela foi uma mulher que interferiu na vida pública dos egípcios, interferiu na vida pública até dos romanos, né? E por isso ganhou uma certa notoriedade para a época, muito mais do que muitas mulheres que fizeram isso, que, né, poucas mulheres acabaram fazendo isso. O nome dela, na verdade, é encontrado, já se tinha algumas notas, alguns registros dela em documentos históricos, mas um dos momentos mais importantes foi quando Jean-François Champollion encontrou o nome dela numa pilastra, né, num obelisco no templo de Fila. Ele encontrou o nome Cleópatra VII lá, né, e o nome lido como deveria ser lido em românico, né? A gente tem que lembrar que o egípcio escreve de uma maneira, aí eu vou ser bem paleógrafo, o egípcio escreve de uma maneira para os egípcios e escreve de outra maneira para os romanos. Então, em algum dado momento, o nome Cleópatra, né, formado de um cartucho real, com 9 signos montando a palavra Cleópatra, mais 2 sinais de marca de gênero, porque naquela época eles faziam os nomes, o meu nome seria Sávio, num cartucho egípcio. Já Renata seria Renata Mulher, para informar que você, além de ter o nome que está ali, você é uma mulher, você é uma figura feminina. Então, os Entendi. egípcios já faziam a separação de gênero dessa forma, né? E aí Cleópatra aparece, o Champollion lê o nome dela. O nome dela é um dos instrumentos até para conseguir ler outros documentos. A gente sabe que teve a Pedra de Roseta, que é a leitura desses documentos, mas o Ô, nome Sávio, deixa eu te perguntar diga. uma coisa, porque você está falando de gênero, né? Quando você diz que os egípcios, eles colocavam e identificavam quando era homem e quando era mulher, é porque eles davam importância ao papel da mulher ou eles não... Em termos de misoginia, tipo, você fala um pouco disso no texto. É, na verdade, Era o que uma acontece. sociedade que dava essa importância à mulher ou não? Aí, toda vez que Diferente a gente dos pensar europeus, por exemplo. toda vez que a gente pensar relação, a gente tem que pensar relação em relação a quem, né? Então, os egípcios, em relação a muitos povos daquela época, eles até que davam bastante liberdade para as mulheres, né? Por exemplo, eles não tinham a ideia de valorização da virgindade. Virgindade era um conceito que não era valorizado por eles, pelos egípcios.
Em compensação, muitos cargos não poderiam ser ocupados por mulheres, né? Então, você não ia ver mulheres em cargos de grande importância. Porém, a gente teve diversas rainhas que foram de grande nome e importância decisória. Nefertiti, a própria Cleópatra, Ni, que a gente teve um conjunto de rainhas que foram de grande importância para o Egito Antigo. Inclusive uma rainha chamada meu Deus, Hatshepsut, que foi uma rainha que, inclusive, ela mudou a estrutura de gênero dela. Ela usava a coroa de rei e uma barba postiça para fingir, para simular, na verdade não era nem um fingimento, era uma ocupação de um cargo real de gênero de faraó. Então, a rainha ela foi uma faraó para a época. Né? Se a gente for parar para pensar de que o reinado era masculino, né? Essa rainha ela foi, a Hatshepsut, ela foi uma crossdresser, né, que a gente chamaria hoje em dia, alguém que faz uma transição de gênero. Claro que ela está falando, na verdade, de um processo litúrgico. Ela teve um sonho, nesse sonho ela sonhou que os deuses dizem que ela é filho e não filha do mundo divino, e aí ela assume o cargo como faraó, e não como rainha, como rei e não como rainha. Né? Mas Cleópatra não fez isso. Cleópatra seguiu um outro destino e, na verdade, ela ficou famosa para a gente muito mais pelo que se falava mal dela do que pelo que se falava bem. Né? Por isso que ela virou uma rainha bastante famosa. Mas vamos entender como é que foi a vida dela para entender como foi que ela ficou famosa. Né? Ela nasce no período ali dos anos 70 a.C., né? Ela nasceu como Cleópatra VII, filha de Ptolomeu XII, que estava naquele momento ali entrando em uma crise com o Império Romano. Esse período a gente chama de período ptolomaico, porque foi o período em que o Egito foi governado por reis de origem macedônicos. Né? Então, por isso que para muita gente, vamos segurar aqui uma informação, para muita gente a Cleópatra é branca, porque ela foi filha, ela foi herdada, ela foi herdeira desse regime real ptolomaico, né? Inclusive que tinha relações entre si. Os casamentos eram dentro da própria família, para não permitir uma mistura de sangue. É óbvio que a primeira impressão que nós temos é de que haveria uma ideia de raça pura nessa Cleópatra. Mas vamos seguir. Segura essa informação e vamos seguir com a história dela, né? O Ptolomeu XII ele estava enfrentando um processo de tomada que o Império Romano estava fazendo do Egito. Né? Houveram batalhas anteriores, conflitos anteriores, e o Egito ficou sob comando, domínio do Império Romano. Por questões até jurídicas, eles entendiam de que, na verdade, não haveria necessidade de um faraó, de um rei. Mas por uma questão cultural, era permitido que houvesse a existência dessa figura real, mas que não tinha esses poderes que imaginamos hoje. Não é à toa que Ptolomeu, uma das brigas dele era tomar de volta esse Egito antigo, né? Esse Ptolomeu XII. Ele não era amado pelos egípcios, ele era bastante odiado pelos egípcios, e acabava tendo uma crise econômica porque ele tinha que financiar a força militar romana que estava no Egito. Então imagine um presidente, que quer dizer, um rei, que está apoiando militares, dando vários cargos e valores a esses militares, e esses militares são todos romanos. Em algum dado momento, esses militares vão dar um pé na bunda dele e tomar o poder. Né? Nada parecido com o que a gente vê na contemporaneidade. Então, junto com Marco Antônio, com o rei Hírcano e Antípratos, o Ptolomeu ele resolveu montar um programa de reocupação do Egito Antigo. E nesse programa ele enfrentou, obviamente, o Império Romano, na liderança de Júlio César. Teve todo um processo que não vale a pena contar, que tomaria uma carga muito grande, mas falando de Cleópatra, pensando ela, nesse meio todo, ela, filha de Ptolomeu XII, ela vai gastar boa parte da juventude dela aprendendo habilidades linguísticas. Então, enquanto o pai, por exemplo, ele era de origem ptolomaica e não sabia falar egípcio, Cleópatra vai aprender egípcio, vai aprender latim, vai aprender as línguas dos Ixos, vai aprender a língua do pessoal da terra do Sinai. Então ela vai ser uma mulher que ela sacou que uma das potências políticas que ela pode ter é linguística.
Se ela conseguir falar com a maioria das pessoas, dos povos, dos grupos, ela consegue, né, com certa rapidez, administrar um logradouro, um reinado. Então a mulher foi boa de língua, né? Ela, sabe, ela sabia falar com todo mundo. Inclusive, Ela isso foi dava boa. vantagem para ela, né? Porque muitas das vezes os indivíduos no Egito estavam falando alguma coisa que os romanos não sabiam, ou os romanos estavam falando alguma coisa que os egípcios não faziam a menor ideia. E ela estava sabendo de tudo que estava acontecendo em volta. Então a Cleópatra foi sagaz nesse sentido, de ser uma mulher de aprender línguas. Em, o Ptolomeu acaba morrendo, e aí quem ocupa o cargo dele é o filho mais próximo, o Ptolomeu XIII, e esse Ptolomeu XIII está muito novo, ele ainda tem 12 anos de idade. E aí Cleópatra, para não perder o espaço político que o pai já tinha, que ela poderia ocupar, ela casa-se com o irmão de 12 anos. Ela, no caso, com 20 anos de idade, casa com esse irmão de 12 anos para manter essa dinastia ptolomaica coesa. Né? Porém, Ptolomeu XIII é uma criança, então está fazendo um monte de bobagem. Né? Mito, Ptolomeu XIII não, Ptolomeu XIV. É uma criança, está fazendo um monte de bobagem e acaba nesse período César, lá no Império Romano, sendo assassinado. César teve um caso com Cleópatra durante o processo do governo contra o pai, contra o primeiro marido, no caso, e nesse processo todo, tem toda aquela história do tapete, que é famosa, né, de que Cleópatra teria fugido da região do Egito, ou na verdade do Sinai para o Egito, e aí para não ser pega pelas tropas do irmão que foi primeiro marido, ela se esconde em tapetes. O general romano na época pede para que, acho que foi Otaviano, pede para que ela fique escondida em tapeçaria. E aí a Cleópatra acaba fazendo isso, né? E aí ficou famosa essa história, que na verdade é contada em um trechinho só de uma narrativa, ela não aparece em outras narrativas, mas as pessoas tiveram essa informação como bastante curiosa para a época, né? Em 47, ela já grávida, ela mesmo casada com o irmão mais novo, ela engravida de Júlio César, tem um filho que é Ptolomeu Cesário, né, que Júlio César não chega a conhecer, como eu falei, ele acaba morrendo antes de conhecer o filho, e Cleópatra precisa agora dar o pé de Roma, porque lá ela estava já sendo mal vista, mal falada. Né? No começo ela ganhou um monte de bustos, de imagens, foram construídas um monte de estátuas de Cleópatra na Roma. Mas depois que Júlio César morre, a imagem dela é invertida. Ela é tida como uma mulher nociva, que usa da sensualidade para enganar os homens e por aí vai. Na verdade, o Império Romano vai construir uma quantidade tão grande de notícias, vão tentar sujar ao máximo a imagem de Cleópatra, a ponto de que realmente boa parte do que a gente imagina que seja Cleópatra veio, na verdade, muito mais do Império Romano do que a mulher fez. Então, Entendi. ela ser alguém que óbvio, tem o processo de que Ptolomeu XIV foi morto envenenado. E para muita gente foi morto envenenado por ela, né? Porque isso poderia atrapalhar ela e o filho Cesário. Então, as pessoas pensam geralmente dessa forma. Mas ela não foi uma grande envenenadora de um monte de gente. Né? E a gente sempre pensa a Cleópatra como uma mulher quase que com veneno em cada unha. Né? Outra coisa que a gente É pensa de verdade. Cleópatra é essa ideia que nós temos de que ela é uma mulher promíscua, de que ela transava com um irmão, depois com outro, depois com Júlio César, depois com Marco Antônio. Quer dizer, a gente tem uma imagem da Cleópatra como se ela fosse uma mulher de diversos, que estivesse traindo diversos homens e jogando uns contra os outros. Só que se a gente pega a história de Cleópatra, a gente vai ver que no casamento com o primeiro marido dela, que foi o primeiro irmão dela, o Ptolomeu XIII, eles tiveram filhos, eles tiveram um filho só, mas ele morreu sem dar tempo de continuar a família. Ela só vai ter um caso, iniciar um caso com Júlio César, depois que Ptolomeu XIII morre. O casamento dela com Ptolomeu XIV é muito mais simbólico, litúrgico, é uma maneira de manter a coroa ali, manter o reinado no Egito. Não tem nada a ver com a apaixonada pelo irmão mais novo. Era só para esse irmão mais Entendi. novo ter que casar com a outra pessoa. Né? E aí acabar fazendo a família se fragmentar. Então, na É por verdade, proteção da familiar, né? é, ele tinha 12 anos de idade, não tem nenhum, não tinha filho com ela no período.
Então ela acaba engravidando de Júlio César, leva a criança para Roma, mas ela não é reconhecida. Inclusive, o Senado romano não reconhece a criança como herdeiro de César, porque o próprio César, quando morre, deixa no testamento dele, olha a paleografia de novo, lá no testamento tem o nome de Otávio como o herdeiro, que Otávio era um sobrinho de César, não era nem filho de César. Ele preferia deixar com um sobrinho do que com um filho que ele nem conhecia. E aí tem uma questão lógica, né? Que se ele deixasse com um filho, ia ser uma rainha egípcia que ia mandar no Império Romano. Então era melhor manter um romano Tem toda uma mandando no explicação Império Romano. política aí por trás também, né? Sempre. É uma coisa curiosa que a gente pensa que política é uma coisa de hoje em dia. E essas relações políticas, esse jogo da política, ele está na antiguidade com muita presença, né? Com muita força. Então, o que É aconteceu política e poder, né? Dominação. nas diversas camadas de poder, né? Porque se a gente parar para pensar que no testamento de César ele preferiu o Otávio do que a Cleópatra, né? Talvez, isso a gente não pode dar uma definição exata, mas uma das coisas que a gente pode interpelar nisso é que há uma relação de poder de gênero aí, entre homem, mulher, há uma relação de poder de nacionalidade entre romano, egípcia, né? E aí é óbvio que a escolha acaba pesando mais para um representante daquele lugar, né? Um romano legítimo, do que necessariamente um filho bastardo com uma rainha egípcia. Né? César é morto, Cleópatra acaba visitando Marco Antônio, que é um general que vai vingar a morte de César, né? Com a derrota dos seus adversários políticos no período anterior, e Marco Antônio se apaixona por Cleópatra. Né? E vai ter um punhado de filhotinhos com ela também. Né? Vai ter Alexandre Hélio, vai ter Cleópatra Celene II, vai ter Ptolomeu Filadelfo. Então, eles vão ter filhos, e as pessoas criam essa imagem, meu Deus, que mulher que traiu esses homens. Você reparou que na Muitos história, casamentos. único momento que a gente poderia dizer que ela traiu foi quando ela já estava com César e aí ela casa-se com o irmão mais novo para não perder a coroa. Ou seja, ainda não é uma traição, né? É um jogo político que a gente está falando. É um jogo político. Não é É um jogo de tronos, né? é uma guerra de tronos. Né? Eu imagino. Que Cleo e Tonho fazem, né? Vamos botar apelido deles É, agora. Então, nesse processo, acaba havendo de novo uma batalha entre a Roma e o Egito. Marco Antônio, que tinha derrotado os adversários de Júlio César, agora acaba sendo derrotado. Né? E aí, quando ele é derrotado, tem toda aquela fuga, ele vai para uma cidade, Cleópatra vai para outra. E aí, nessas fugas que eles estão, ele pensa que Cleópatra morreu, há uma notícia que ele recebe, que Marco Antônio recebe, e aí vou dar um paleógrafo de novo, tem a documentação disso, das narrativas noticiosas da morte de Cleópatra, a ponto de que Marco Antônio tenta suicídio. E a tentativa de suicídio dele acaba deixando ele lesionado, né? Ele acaba ficando mal de saúde, mas ele descobre que ela está viva e escondida, e aí ele vai marcar um encontro com ela. É uma coisa bem shakespeariana, né? Só que o sim. final, né, o final também, que nem final de Shakespeare, é um final triste, né? Marco Antônio é derrotado, acaba morrendo, e Cleópatra, fugindo dos inimigos políticos, em 30 a.C., comete o suicídio dela, que ficou muito famoso também, né? Não se tem uma certeza de como foi o suicídio dela, mas ficou famosa a ideia de que ela pegou uma naja, uma cobra, e aí ela se deixou picar pela cobra para morrer, né? Que é a imagem Muitas que todo mundo fantasias, tem. né? Que todo mundo tem. Pode ter sido uma cobra? Pode. Pode ter sido veneno de cobra? Pode também. A gente não tem como ter uma certeza, porque a documentação não deixa registro. E uma das coisas muito curiosas com Cleópatra é que ela é uma rainha muito mais falada do que conhecida. Né? As pessoas todas falam o nome de Cleópatra, todo mundo conhece Cleópatra de alguma maneira. Essa pequena história que eu contei aqui, bem narrativa positivista, bem simplesinha, cometi até um ou outro equívoco de nomes e tudo, mas essa história já mostra que a gente conhece pouco de Cleópatra. Né? Que tem detalhes ali que a gente fica assim do tipo, poxa, eu não sabia que tinha passado por tanta coisa e dessa maneira. Né? Então ela é muito mais falada, as pessoas falam de Cleópatra mais do que ela é conhecida. As pessoas conhecem pouco Cleópatra, comparado ao que dizem dela. E aí, se a gente for parar para pensar, uma das coisas que eu vi, que muita gente fez assim,
A gente tem a imagem de Cleópatra porque tem peças, registros da imagem dela na antiguidade, né? E aí temos, por exemplo, pinturas em Pompeia que falam da rainha Cleópatra. A gente tem vários bustos romanos que são ditos serem da rainha Cleópatra. Painéis no próprio Egito Antigo, alguns desses painéis até nomeados. No painel tem a imagem e tem o nome Cleópatra. E em moedas, né? A imagem dela em moedas se repete, aparece em alguns períodos no século I a.C. E aí a gente tem que tomar um cuidado pelo seguinte: todas essas imagens que aparecem, essa Cleópatra, nem todas têm o nome dela mesmo. Nem todas dizem assim, ó Renata, aqui é um Cleópatra busto, sei. e embaixo tem assim, a Cleópatra. Não, é um busto e você deduz que pode ser Cleópatra, né? Em outros ainda diz assim, a rainha do Egito. Pode ser Cleópatra, pode também não ser Cleópatra, né? Pode ser um busto até mais antigo do que quando a peça foi encomendada, né? Na verdade, a imagem, a pessoa pode ser mais antiga do que a encomenda. Então não tem como saber com exatidão essas peças. A gente pode supor, né? Mas vamos dizer que essas peças seriam a imagem de Cleópatra, né? A pintura em Pompeia, os painéis egípcios. Essas peças não figuram a mesma pessoa. A estátua, o busto, tem uma aparência. A pintura em Pompeia tem outra. O painel egípcio tem uma terceira aparência que é totalmente diferente. E aí eu digo, Renata, qual a gente escolhe para ser Cleópatra? Pois é, né? É a questão da representação, né? Que, que você tanto fala, né? É, Quem tá falando a verdade? porque na verdade nós estamos vendo aqui representações de Cleópatra muitas vezes produzidas por pessoas que nem viram ela, que Pois é. nunca viram ela. Depende do ponto de vista, né? Eu fiz a minha Cleópatra do jeito que eu quis, do meu busto, a outro pintor em outro período. É, né? O E aí imaginário, as histórias que você falou aí, muitas histórias, né? muitas histórias que se confundem, se atrapalham. Aí Os próprios chega, historiadores. realmente, você pensar que hoje, no século XXI, a gente bombardeado por informações, acostumados a não se aprofundar, não estudar muito, não investigar, só receber, achar e julgar que Cleópatra é branca, cabelo liso, é assim, assado, e realmente não investigar, vamos cometer erros, né? Inclusive de pensar da seguinte forma: quando Cleópatra foi pintada em Pompeia, ela foi pintada no estilo artístico de pintura de Pompeia. Então ela vai receber toda aquela estrutura que a gente já viu de figuras pintadas em Pompeia. Se a gente pega os bustos de Cleópatra, eles foram feitos em Roma. Então eles recebem uma estética, uma maneira de produzir a imagem daquelas figuras que os romanos faziam. E basta a gente pegar qualquer livro do Gambit, a história da arte, que a gente vai ver que existe um padrão estético nas culturas. Não é porque o artista saiba desenhar menos ou mais, ou ele é realista ou menos realista. Existe uma regra, né? Uma regra. Então, aquele modelo estrutural teria que ser repetido. Então, na verdade, a Cleópatra ela teve que encaixar, né? A egípcia deve ser mais fiel. Né? A Flávia está dizendo. Cleópatra, de certa forma, foi bastante fiel, coitada. Ela foi bastante fiel e apaixonada por esses homens. E esses homens apaixonados por ela, porque se a gente imaginar Não, eu mais acho que ela deve. Eu acho que Flávia está falando que a pintura egípcia deve ser a mais fiel das representações. Não é isso, não? sim, ela está dizendo que talvez a imagem egípcia, o painel egípcio, seja mais fiel. Deve ser a Flávia, pintura mais fiel. Flávia, eu vou, na verdade, sem querer, eu juro, Flávia, que eu queria dizer o contrário, eu queria concordar contigo, mas eu vou dizer que talvez a que seja menos fiel é justamente a É a egípcia? egípcia. Porque a egípcia precisava É um choque representar até para mim. é, a egípcia precisava representar Cleópatra como se fosse uma egípcia. E, na verdade, não só como se fosse uma egípcia, como se fosse uma deusa egípcia. Então, na verdade, a representação de Cleópatra em painéis egípcios, ela está muito configurada para parecer com a deusa Ísis. Então, na verdade, você vê um monte de elementos da deusa Ísis É e sendo dito verdade. que ela é Cleópatra. Então, desculpa, É uma pintura Flávia, meio abstrata até, né? né? É como, na verdade, se alguém fosse me representar e botasse uma coroa de espinhos e me botasse no crucifixo, né? É Para Jesus. dizer Ou que eu pareço Batman, né? Cristo, né? Como você tanto quer, mas não parece. Você parece mais É, Jesus.
Um dia a gente ainda vai falar de a imagem de Cristo na arte, né? Para mostrar como foi inventada a imagem dele. Né? Mas Ah, voltemos. para dezembro, viu? É, e aí, é verdade, vamos falar de dezembro da imagem de Cristo. A gente fala no dia 24 ainda, de tarde. Então a gente tem poucas imagens de Cleópatra na antiguidade. E mesmo essas imagens, existem muitas delas em museu que estão ditas assim, Renata, ó, busto supostamente de Cleópatra. Então a gente não sabe se é dela. Né? Uma ou outra imagem que vai dizer assim, pintura de Pompeia com a imagem de Cleópatra e o nome embaixo dela, ou o título real que ela usava. Olha, então pode ser Cleópatra mesmo. Pode. Né? Então tem isso. Mas a gente vai ter umas outras imagens que vão ser construídas de Cleópatra. Plutarco, o historiador, o filósofo historiador Plutarco, ele vai escrever o livro Vida de Antônio, de Marco Antônio. E é óbvio que se ele está falando da vida de Marco Antônio, ele vai ter que contar de outras figuras que participaram da vida do general Marco Antônio. E é óbvio que ele vai ter que falar de Cleópatra. E aí, em um dado momento do livro dele, esse livro, geralmente aqui no Brasil, o nome do livro está como Vidas Paralelas. Plutarco, Vidas Paralelas. Essas editoras é de ouro, tudo lançou isso. Eu tenho uma ali que é justamente pela de ouro. Né? E aí, em Vidas Paralelas, Vida de Plutarco, ou Vida de Antônio, Plutarco vai dizer que Cleópatra, a beleza dela não era tão incomparável e ela não causaria tanta sombra assim. Ela é uma mulher bonita, mas não é essa Coca-Cola toda. Né? É o que acaba Plutarco dizendo. Plutarco nunca viu Cleópatra. Ele diz isso de ouvir falar. Na verdade, ele escreve anos depois de Cleópatra já ter sido morta. Então ele vai dizer de ouvir falar que. Ele vai falar de Cleópatra. Né? Outro que vai falar de Cleópatra vai ser o Boccaccio, Giovanni Boccaccio, que todo mundo conhece muito mais pelas suas sátiras, pelos seus textos mais iconoclastas. E Boccaccio, ele vai ter um livro no século XIV, né, chamado Declares Mulieribus, né, de mulheres, né, a clareza das mulheres, que ele vai dizer que Cleópatra ela era marcada de crueldade e luxúria. Ele está escrevendo no século XIV e ele está escrevendo para sujar a imagem dos egípcios mesmo, para sujar a imagem de Cleópatra e, consequentemente, de mulheres que se envolvem com política. Repare, Renata, que toda vez que no passado, na antiguidade, agora nem tanto, mas no passado, agora talvez até um pouquinho, mulheres que se envolvem com política, elas são tratadas como se fossem grandes sedutoras ou como se fossem masculinizadas. Pega uma personalidade política e ela vai ser tratada ou de uma forma ou de outra. Ou ela é uma mulher que enganou todos os homens, por isso que ela tem poder, ou ela é uma mulher que é masculina, por isso que ela tem poder. Né? Uma das primeiras senadoras que a gente teve, Queiroz, não sei quem Queiroz, esqueci o primeiro nome dela, foi masculinizada. A presidenta que nós tivemos, Dilma Rousseff, foi masculinizada também. Sim, Então, meu pai né, não gosta da Dilma por causa disso. porque há uma ideia de que as mulheres ocupando espaços políticos, né, elas estão necessariamente ocupando o espaço dos homens, e para isso elas precisam se portar feito homens. E a gente pode ver que às vezes isso acontece. Se a gente pensar, por exemplo, em espaço militar. Muitas mulheres em espaço militar precisam ter trejeitos mais viris para poder atuarem Firmes. como firmes. Né? E aí, a gente imaginar que Giovanni Boccaccio fez uma imagem de Cleópatra assim, negativa, Plutarco fez negativa, poderia ficar por aí. Né? A gente dizer, poxa, esses homens já sujaram a imagem de Cleópatra esse tempo inteiro. Na verdade, a coisa ainda vai piorar, porque quando chega no século XIX, os grandes artistas plásticos do século XIX, com toda aquela coisa de humanismo, de afastamento dos temas religiosos, né, de que não querem mais tratar da pintura como era no período tanto medieval quanto renascentista, né, eles são herdeiros, na verdade, disso, eles vão escolher temas históricos, que é justamente no século XIX que os sítios arqueológicos estão sendo achados, o europeu está se vislumbrando com peças arqueológicas do mundo inteiro. Ele foi no Egito, olha, Chapolin no Egito, tal, né? Na Índia, nos Cambaquato. A sua internet tá dando uma atrasadinha para mim, assim.
Vê Você se tá me melhorou ouvindo bem? agora. Eu estou ouvindo bem. Deixa eu fechar aqui umas coisinhas de internet e você me disse melhorou. Melhorou? Vai Pronto. falando Se aí. alguém Tá, te... tá travadinho. Pronto. Se continuar tendo algum problema com a internet, Tá me dá melhor sinais agora, aí. tá melhor. Né? Tanto Renata quanto quem está ouvindo. Então, na verdade, Tava um pouquinho é, lento, mas eu tava acompanhando. Mas agora ah, começou a travar um pouquinho. como eu estava falando, no Mas século vai falando. XIX se constrói essa ideia do passado, né? É o período que a própria história, a gente tem essa história estruturalista que a gente vai chamar de positivista, né? Que vai marcar o passado por datas, nomes de grandes figuras. E aí o século XIX vai pintar grandes figuras, vai pintar grandes eventos históricos, né? A gente vai ter Guerra de Troia, a gente vai ter um monte de coisa que vão ser representadas nas artes plásticas no século XIX. Grandes mitologias, né? E por aí vai. E um dos temas do século XIX, eu já tratei isso até num outro evento que eu participei, que um dos temas do século XIX é a representação da mulher. Mulher vai ser a grande peça representada no século XIX, mas não é porque eu estou dizendo que a mulher é representada que ela tem Ela é representatividade. verdade. Né? A mulher está sendo representada no século XIX ou como uma boa esposa, a boa menina, dona de casa, que vai casar, ou ela está representada como uma mulher libidinosa, desnuda, sensual e que vai Obrigada, arruinar a pessoal. vida dos homens. Né? Brigadão, gente. Então, uma das coisas que acontece muito no século XIX é representar as mulheres através do nefasto. A mesma mulher que está nua numa certa cena sensual, com os seios aparecendo, ela é a Salomé, que está com a cabeça de João Batista na bandeja melada de sangue. Então, o século XIX vai construir Verdade. um monte de imagem de mulheres, que essas imagens parece para a gente hoje, que a gente consome hoje a nudez, a sexualidade com mais tranquilidade, parece para a gente um ode de louvor à beleza do corpo feminino, mas na verdade o que aquelas imagens estão dizendo é cuidado com a lascívia. Cuidado que essas mulheres Cuidado com a sensuais. sedução. É... Inclusive, Salomé é o nome de uma personagem bíblica que é uma dançarina que acabou cortando, recebendo a cabeça de João Batista cortada na bandeja. Né? Sim. O nome Salomé não existe na Bíblia. Não está lá na Bíblia. Foi inventado no século XIX. E era o nome apropriado dos ciganos. Então, o que o século XIX, que Verdade. também é contra, eles são contra ciganos, eles vão usar a figura de Salomé para ligar tanto a mulher maldosa, criminosa, com essa dançarina, que é cigana. Lembremos que foi o século XIX que mais perseguiu judeus nesse período, por exemplo. É. Né? Ciganos, judeus. Mas você falou que o nome da filha de Cleópatra, como que era o nome das filhas? Você falou o nome, não foi? Silene. Tem Silene. Ah, É, pensei que era Salomé. não, Eu já ia Salomé. associar. Não, Oh, botou a filha de. não tem Salomé. Ela teve uma das filhas que foi chamada de Cleópatra também, né? Mas acabou que essa outra Cleópatra não teve o mesmo destaque que a mãe teve, não. A Cleópatra 7 ainda é a mais retadinha de todas. Inclusive, tema nesses artistas do século XIX, né? O Jean-Léon Gérôme vai pintar em 1866 o quadro Cleópatra e César, né? O casalzinho junto, Cleópatra bonita. Como é que é Cleópatra nessa peça? Branca, com a pele bem branca, o cabelo preto escorrido e as roupas de seda aparecendo parte da nudez, né? Thomas Uhum. Francis Dixon, ele vai pintar em 1876 outro quadro de Cleópatra, também com o nome Cleópatra. Basta olhar a imagem do quadro dele que vai ver que é uma mulher também branca, amorinada, ou seja, para o europeu é as escuros, às vezes cacheados, às vezes lisos. Né? O John William Waterhouse também, em 1887, vai pintar uma Cleópatra, tem uma obra dele chamada Cleópatra. Todos esses nomes que eu estou dizendo aqui, buscar na internet, vai ver que vai encontrar esses quadros e vocês vão ver a Cleópatra. Na verdade, naquela postagem que eu fiz no blog, tem alguns desses quadros que eu coloquei ali. Né? Quando terminar a live. Eu vi alguns. Foi muito bom Né? ter lido, viu? E assim, se você reparou,
é um monte de mulher branca, né? Um monte de mulher branca representada de cabelos pretos, às vezes lisos, às vezes cacheados, e tá lá a Cleópatra. É, é, a gente vai ter uma quantidade imensa dessas peças. Algumas peças não tão de ultra beleza, por exemplo, se a gente pega a Cleópatra testando venenos, que é o nome do quadro, Cleópatra testando venenos, do Alexander Cabanel. Esse eu coloquei, acho que eu coloquei esse até no blog. Né? É uma imagem de Cleópatra, de novo, branca, com os tecidos transparentes, né? Em peças que estão imitando a arquitetura egípcia. Mas, na verdade, essas peças todas, esses quadros todos, se vocês forem olhar, eles imitam o Ou tá Egito travando através. para mim. Vixe, melhorou? Essa última frase, essas últimas duas frases aí eu não entendi. Você É. falou do Testando Venenos, o É, quadro Testando Venenos, que ela está com as roupas super sensuais. e que, na verdade, o que acontece é que nessa arquitetura, nessas peças, nesses móveis que aparecem na pintura, eles estão imitando os móveis egípcios, mas, na verdade, eles são arte nouveau. Eles são móveis franceses, com temas egípcios. Então, a roupa é francesa, Entendi. com tema egípcio. Olha que coisa curiosa, né? Porque a gente imagina que a gente está vendo aquele quadro e está vendo o Egito Antigo ali naquele quadro. Meu Né? Deus, a gente herda isso, vê hoje. O que vocês estão vendo o tempo inteiro é arte francesa, arte de cocotes, né, como eram chamadas essas prostitutas francesas, no século XIX, Nossa, representando essas mulheres do passado. Né? E aí é muito curioso porque quando o cinema começa, o grande boom do cinema, produzir filmes, a gente vai ter um monte de filmes que vão ser representações no cinema das obras de pintura do século XIX. O cinema no início do século XX, hora nenhuma pesquisou o Egito. Ele pesquisou os quadros do século XIX. Então, quando eles vão ele foi representar, para né, quando eles, pesquisa imagética ao invés de ir para pesquisa histórica e arqueológica. óbvio que isso daí pode Que ter um pena. gosto pessoal pela arte. Alguém resolveu fazer um filme e gosta de artes plásticas, o realismo daquelas obras e vai repetir. Pode ser racismo também. Ah, eu não vou representar o que é um egípcio. Inclusive, o egípcio hoje, o copta, tem nada a ver com o egípcio daquela época. Né? Como pode ser também, na verdade, uma limitação. O indivíduo não tem acesso a outros espaços. A gente está falando de filmes de 1917, filme de 1934. E às vezes esses filmes não eram filmes esses filmes, esses acervos não eram acessíveis para esse cineasta. Né? Você não vai esperar que um cara que está fazendo um filme na década de 20, 30, ele viaje até o Egito para fotografar, voltar e Você fazer um está filme. sendo bonzinho. Né? Era Hollywood. Era Eles Hollywood. tinham biblioteca nos Estados Unidos. Mas ninguém queria estudar, não, Renata. Estudar é coisa de, de besta. É, eu sei, eu sei. Mas também tem um pouco de preconceito, sim, eu acho. Tem. E eles queriam, na verdade, valorizar uma estética artística nesses filmes. E é óbvio, as grandes estrelas do cinema da época. Né? Uma das primeiras Cleópatra foi a Theda Bara, que atuou como Cleópatra no filme de 1917. Né? A gente teve a Claudette Colbert, que também atuou como Cleópatra anos depois, 1930 e pouco, ela atuou, fez o papel de Cleópatra. A Vivian Leigh, a Rhonda Fleming, Sofia Loren, que é o que a maioria das pessoas lembra quando bota assim, Cleópatra no cinema, e lembra da imagem da Sofia Loren. Quando não É... é. Você ia falar uma coisa, eu lhe interrompi. Não, eu tava lembrando das atrizes que eu me recordo. É, a Sofia Loren, ela fez Cleópatra primeiro, em 56, depois em 60, foi a vez da Elizabeth Taylor fazer Cleópatra. Né? Outra atriz famosa da época. Então, na verdade, essas atrizes famosas, elas não eram escolhidas para serem Cleópatras. Elas, na verdade, elas eram celebridades que tinham que atuar como Cleópatra. Né? Assim como aconteceria se a gente escolhesse a Angelina Jolie para fazer a Cleópatra ou a própria Lady Gaga. Né? Num filme mais recente, e aí cabe a brincadeirinha com o nariz de Cleópatra, né? Que é uma das coisas mais questionadas na história, por conta da imagem que aparece do nariz dela em bustos e a imagem que aparece do nariz dela em moedas. Nós não temos como ter uma confirmação de que esse nariz grande de Cleópatra ele foi realmente um elemento físico da rainha egípcia, ou se na verdade ele foi
uma leitura estética dos romanos, que valorizavam o nariz grande, né? E aí, Então, para até dizer que isso a gente também não tem certeza. nós não temos certeza do tamanho do nariz da Cleópatra, né? Não temos como ter essa E a querida certeza. Elizabeth Taylor, e a Malu tá falando, ó. Essa aí que eu tava tentando me recordar também. Obrigada, É, Malu. Malu, é. A Elizabeth Taylor fez o filme em 1963, né? É. Que é branquinha, narizinho empinado, pequenininho, né? É, e um monte de gente pensa dessa maneira. Não é à toa que em 2002, quando foram fazer o filme de Asterix, deixa eu pegar até a revista aqui, até separei, ó. Asterix e Cleópatra. Olha a Ah, que Cleópatra lá, legal! o quadrinho da Cleópatra. Olha o nariz dela. Sim. Então, quando esse quadrinho do Asterix foi roteirizado para virar filme, se transformar, foi mudar de quadrinhos para o cinema, escolheram ai meu Deus, Mônica Bellucci, que era uma atriz bonita na época, sensual, que os homens todos se encantavam. Em 2002 foi a Mônica Bellucci que fez a Cleópatra no filme de Asterix e Obelix. E é óbvio que vai ser sempre essa interpretação, pelo menos o cinema vai ter sempre essa interpretação. Sempre não, né? Vamos tirar o sempre. Né? É, É. olha a Flávia perguntando, ela sendo mestiça, pode ser que os próprios egípcios tinham essa interpretação do nariz maior? Pode, Flávia, é verdade. Essa interpretação dela ter um nariz avantajado, ou a brincadeira com o nariz dela, pode ser muito bem dela ter essa herança macedônia, se é que estamos vendo também os macedônios dessa forma. Pensando assim, nessa questão da mestiçagem, da questão de raça em Cleópatra, a gente vai pensar da seguinte forma: como eu posso pensar raça no próprio Egito Antigo? Né? Os egípcios eram um povo bastante misturado. E a própria rainha Cleópatra, ela, apesar de vir de uma mistura interfamiliar, né, esse próprio macedônio não era um povo único, não era uma raça pura chamada Macedônia, né, apesar de terem mais proximidade com o que a gente entende como branco do que como negro. Né. Porém, uma das coisas que eu sempre gosto de lembrar, eu fiz isso em sala de aula e faço isso em outros espaços, que imaginar que no século I a.C., havia uma elite egípcia, inclusive uma elite macedônica, uma elite grega, né, que vai ser representada, vai aparecer em sarcófagos, que são chamados sarcófagos de Fayum. Né? Nesse sarcófago de Fayum, a gente está vendo sendo enterrado, pelo modo egípcio, um monte de romano. Romano, grego, macedônio, tudo sendo enterrado como eram os egípcios, porque eles estão morando agora no Egito. Né? Se você está na Itália, você come pizza. Então, se você está no Egito, você é enterrado em sarcófagos e mumificado. Esses indivíduos que foram É. mumificados, eles não tinham o sarcófago todo pintado com a imagem, que nem eram os faraós antigos. O que é que eles faziam? Cada um desses sarcófagos tinha um quadradinho na frente, que eles colocavam um retrato realista deles, para que as pessoas não esquecessem quem eles eram, já que eles vão deformar por causa da morte. E aí, nesses retratos, se vocês botarem no Google, vocês vão ver que é maravilhoso. Vocês botarem assim, retratos funerários de Fayum. Né? Fayum, Ah, eu vou F-A-U, colocar. Retratos F-A-I. funerários de Faim. Retratos funerários de Efraim? Fayum. Fayum, F-A-I-U-M. Né? Legal. Se vocês colocarem, vocês vão ver que no século I, as figuras que apareciam nesses retratos, que eram tido a elite egípcia, Macedônia, feita de macedônios, gregos e romanos, você vai ver que eles não eram tão branquinhos assim, não. Né? Não eram figuras tão que a gente É como pensa o na idade próprio média. Cristo, né? Que a gente vai discutir mais pra frente, né? Que a gente ainda tem essas Sim, sim. discussões. Então, na verdade, boa parte dessa construção da imagem de uma branquitude na Roma Antiga e tudo aí vai, ela está mais próxima do que o cinema quis colocar, o cinema estadunidense, europeu estadunidense, do que necessariamente aquele passado. Essas questões raciais, elas são caras para a gente hoje por conta de um processo chamado escravidão, né? Que fez com que os indivíduos se separassem fenotipicamente dentro das suas realidades sociais aqui nas Américas. Então, é uma dívida muito mais recente do que antiga. Para o homem e a mulher da antiguidade, essas questões raciais elas estavam muito mais atreladas à etnia
e a religião, e não a fenótipo. Né? Então você era, na verdade, um grego se você tivesse nascido na Grécia e falasse grego. Você era um romano se você fizesse parte do Império Romano. E que se Não a gente lembrar o que era o necessariamente por Império cor de Romano, pele. não necessariamente por cor de pele. Então, na verdade, muitas das figuras públicas romanas que nós conhecemos, naquelas estátuas de cabelinhos encaracolados, eles não são figuras dentro do prisma que nós entendemos de branquitude hoje. Né? Eu não seria um romano. Inclusive, eu seria um inimigo do romano. Eu seria o povo do norte, com cabelos lisos e a pele bem clara. Esse mesmo povo, que eu vou dar um spoiler aqui agora, que vai ser usado de referência para criar a imagem de Cristo na Idade Média. Porque é esse povo que vai ser cristianizado nesse período. Né? Então nós já estamos falando de... Você chegou a ver aí as retratos de Fayum? Nós estamos É o falando de uma quê? diversidade muito maior. Você chegou a ver o retrato de Fayum aí? Teve gente que viu, que eu tenho certeza. Silene Não, viu. não ouvi. Silene viu, eu tenho Repete. certeza. Esses retratos de Fayum, você chegou a ver aí? Não. Ah, quando terminar a live você Vou vê, porque a gente está na pesquisar. live, a gente não consegue ver. Eu, Mas, sabe, todas as suas lives, eu sempre faço anotações. Eu sempre vou pesquisar alguma coisa. Eu sempre aprendo alguma coisa nova. Então, assim, eu acho fantástico isso. Você é um professor. Você me dá aula. obrigado. Eu acho que tudo tem que ter esse sentido de aula, né? Na verdade, a gente tem que tornar a aula sempre pública. A gente tem que tornar a história acessível para as pessoas. A gente está aqui nesse evento desse museu para que as pessoas tenham acesso à história e um acesso de bate-papo, um acesso público aqui, né? De amizade, né? Um acesso de proximidade entre as pessoas. A gente não fazia a história como se a É, história fosse algo longe da realidade, né? e a gente está, às vezes, falando de um assunto que você falou, né? Do Egito. Ah, parece uma coisa tão batida, gente, mas a gente. Tanta coisa que a gente não sabe. Hoje mesmo, lendo seu artigo, vi coisas e comparações que aparentemente eu tinha visto da arte, coisas que eu não vi de história da arte. Então, assim, é sobre um outro prisma, sobre um novo. As discussões, né, do nosso século, em termos de representação, de cinema, de história da arte, de história em quadrinho, que é o que você fala muito. Como isso é forte, como a gente ainda deve, né? Isso já está aparecendo, isso precisa estar na representação, para que os nossos jovens, nossos alunos, os nossos museus, né, Sim. mudem também essa representação, esse diálogo, né? Eu fico muito feliz, eu te agradeço imensamente por você sempre trazer essa luz, sempre piscando assim, essas novidades, nos deixando lições de casa. Ah, eu que fico contente. Eu sou sempre fã desses nossos debates. Né? Mas finalizando, então, se a gente fosse pensar a Cleópatra dentro desse prisma racial, é óbvio que a Cleópatra não poderia ser interpretada por uma atriz negra como a Lupita Nyong'o. Né? A Lupita se pareceria muito mais com Nefertiti, que era uma rainha egípcia negra mesmo, mais próxima dos núbios. Né? A Danai Gurira também não seria boa para representar a Cleópatra. Porém, a Gal Gadot menos ainda, né? A Gal Gadot menos, Nossa, esse aí da Nagurira interpretando Cleópatra, né? Não, na linda. verdade é uma atriz maravilhosa. Poderia ser, já que a gente não tem uma certeza do que era a imagem de Cleópatra. Se a gente não tem certeza, qualquer uma dessas imagens, qualquer uma dessas atrizes poderiam ou não. Porém, Renata, se a gente viu cada um desses elementos aqui que foram representados, né? Cleópatra estaria muito mais próxima de você, que está aqui na live comigo, né? Renata seria mais próxima de Cleópatra do que a Gal Gadot. A Gal Gadot tem quase 2 metros. Cleópatra tinha 1,60 m. Qual é a sua altura, Renata? Oba! Né? Vou me fantasiar de Cleópatra no carnaval. Pois é. Então, os cabelos de Cleópatra, se a gente olha na estatuária, a gente vai ver que ele é muito mais próximo do seu do que dos cabelos lisos da Cachezinho. Elizabeth Taylor, Ah, né? É. Então, na não verdade, vou nem né? precisar usar peruca. Não, nada daquela peruca preta alisada com franja, nada daquilo. Esquece essa imagem de Cleópatra, né? Que ela é bastante equivocada. Gente, que Mas eu brinco legal. sempre.
Eu digo sempre para as pessoas: você quer ver talvez que Cleópatra seja mais negra do que branca? Com certeza a Rondesp pararia Cleópatra em Salvador. Se Cleópatra estivesse andando com um monte de sacola estranha, a Rondesp pararia Cleópatra e não a Gal Gadot. Poxa, Né? gostei, viu? Aqui, o nariz de Cleópatra é o meu. Mas eu Oh, espero que tenha sabe, sido você é ótimo. divertido essa nossa live. Para mim é sempre um prazer bater esse papo Eu te aqui. Eu fico agradeço, sempre agradeço a feliz, eu fico todas as pessoas ansioso que quando ficaram chega o com a dia. gente aí, comentando, contribuindo. Gente, é um prazer. Eu amo fazer live com o Sávio, aprendo muito. Indico a vocês, viu, gente? Vão lá, ó, no blog do professor, leiam, ele é super atualizado. savioros.wordpress.com.br, viu? Dá uma Curtam, chegada, leiam os né? textos dele, pode mandar, ó, e-mail que ele é, ó, ótimo, Responde tudo. Sávio. E a gente vai agendar a nossa live de dezembro, Olha, porque olha, dezembro tá ficou chegando aí, pequeno vou esse botar tempo até o aqui, viu? Eu meu sei. cabelo de molho. Porque, assim, é um mês muito importante, né? É Novembro Negro. Em termos de representatividade, nós precisamos ainda muito, né, de representatividade. Nós perdemos esse ano aí o nosso Pantera Negra, né? Mas a gente não pode perder mais representatividade, né? É Sim, uma figura atual do século XXI, assim, muito importante, um grande herói para as crianças, né? Então, assim, você com essa cara de Cristo branco, mas você defende, você escreve, você tem um blog. Assim, eu te admiro tanto por isso, uhum, porque nós precisamos realmente de pessoas militantes que falem, que amem, que produzam material, né? E que principalmente aceite falar. E esse sim, museu, esse canal, né, dos museus da Bahia, da DINUS, está sempre aberto para você falar. Para a gente é um prazer. obrigado sempre. Sou fã também de vocês. Tô doido para voltar. Eu ainda não tô com coragem. Eu sei que vocês estão funcionando já, eu não tô com coragem, mas logo, logo eu volto no Pelourinho e a gente vai se ver ainda nesse Os museus outro estão querido. fechados, a gente está funcionando internamente, Ah, só mas em interno, né? breve, quem sabe, né? Vamos ver. Acho que tá dando tudo certo. Às vezes a gente passa por um período Vai ruinzinho dar, assim, com fé em Deus. tenebroso, mas Professor, depois as coisas vão se ajeitando. muito obrigada, obrigada pessoal, e vamos aí curtir, né? Um beijo, um abraço, bom final de semana Beijo. para todos e Novembro Negro, ó, Olhe. certo? Até mais, gente. Abração. Tchau, 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 Renata. obrigada, boa noite para todos. Boa noite. Gente, Eu não acerto mexer nesse negócio. tô tentando fechar.